Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu quero deixar uma palavra para a tua meditação nessa tarde. Eu estou com esse chapéu aqui, irmão, não tem nada a ver com festa caipira, nada dessas coisas, é porque estava muito sol e eu subi o monte hoje e coloquei esse chapéu para proteger um pouco a cabeça do sol. Essa semana eu vi um vídeo do apresentador Carlos Alberto, da Praça é Nossa, né, falando que o governante desse país, quando ele assumiu, ele chorou porque foi a primeira vez que ele colocou um currículo na sua mão. Mas eu quero deixar uma palavra para a tua meditação, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Quando eu cheguei aqui, Deus estava falando comigo sobre isso. Para que você entenda uma coisa, irmãos. Olha só, preste atenção aqui no que eu vou ler para você entender uma coisa aqui, ó. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Ai de ti, ó terra, quando o seu rei é uma criança e cujos príncipes fazem um banquete logo de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando o seu rei é filho dos nobres e seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. E por causa da preguiça se enfraquece o teto e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquete. O vinho produz alegria e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, e nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Está aqui, ó. Eclesiastes capítulo 10, a partir do versículo 16. Então, quando Salomão está dizendo aqui que um rei, quando Deus permite que um rei, como uma criança, assume, né, a governância, Salomão aqui, quando ele está falando que uma criança, né, ela se torna rei, ele não está falando da idade, ele está falando que a criança ela não tem consciência da sua incapacidade, então ela se acha experiente para fazer qualquer coisa. Então, quando Deus também permite um rei, um governante nessa situação, é porque ele quer trazer um grande castigo sobre essa nação, né? Uma nação cruel, perversa, né? Deus tem os seus métodos para tratar com toda essa nação. Agora, o pecado dos outros não nos permite que a gente viva também a pecar. Então, Salomão no capítulo 10, ele fala muito sobre a diferença da sabedoria e da tolice. Depois você medita aí que Deus vai falar com você nesse capítulo, mas eu quero focar nisso aqui. Aí ele diz que um governante realmente sábio, ele se assenta para se alimentar nas horas certas com seus súditos, para que todos eles comam e não vivam na bebedice, né? que não vivem gastando o dinheiro, né? Fazendo coisas erradas. E geralmente quando os governantes fazem coisas erradas, a nossa tendência é reclamar, porque a gente sente, né? Todo mundo reclama, todo mundo fala. Hoje a gente vê nitidamente na mídia aí as pessoas, cada um tem o seu direito de achar qualquer coisa, mas nós como cristãos, a Bíblia nos orienta que nós devemos honrar, né, os nossos governantes. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E Salomão ele termina aqui, no versículo 20, ele vai dizer assim: nem ainda no teu pensamento se amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a sua voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. A primeira coisa é porque quando você amaldiçoa os governantes, a liderança, toda a maldição que você lança sobre eles recai sobre o povo. Então, isso tudo, quem mais sofre é o povo. Nós devemos estar orando, a nossa obrigação é orar, pedir a Deus que traga um governante segundo o seu coração, né? A Bíblia diz que Deus permitiu Saul governar durante 40 anos. Saul foi um camarada que a gente não consegue entender, que Deus mandava ele fazer uma coisa, ele não fazia, e o que não era para ele fazer, ele fazia, mas que chegou um momento que Deus levantou um homem segundo o seu coração para liderar o povo. Então, que você grave isso, irmãos. Não adianta a gente murmurar, debochar, reclamar. Nós temos que nos unir, orar e pedir a Deus para que coloque um governante sobre essa nação, né? Jeremias vai falar no livro de Lamentações:
coloque a tua boca sobre o pó, porque ainda há esperança, tá, irmãos? Nós já estamos visto aí que a ideia desse projeto, desses governantes, é acabar com a igreja. Não adianta, ó, pode queimar a Bíblia, vocês podem destruir a Bíblia, fazer outra Bíblia, mas como é que vocês vão impedir a vontade de Deus? Como é que vocês vão impedir o que já foi decretado por Deus? Nada vai mudar, tá? Então que nós venhamos entender que a vontade de Deus venha a ser feita sobre essa nação, e a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Guarde essa palavra na tábua do teu coração, ore, tá? Busque mais o Senhor, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O Senhor falou para Ezequiel: eu procurei dentre a terra um homem só que estivesse tapando as brechas do muro. Eu fui no meio dos sacerdotes, fui no meio dos príncipes, fui nos profetas, fui no meio do povo e não encontrei, para que eu não destruísse essa cidade. Mas o Brasil está cheio de homens de Deus e mulheres de Deus que se colocam ainda na brecha, por isso que o diabo ainda não destruiu essa nação. Enquanto houver um homem de Deus e uma mulher de Deus se colocando na brecha, o diabo não vai destruir essa nação, o diabo não vai destruir a tua casa, e o diabo não vai ter poder nenhum para manifestar suas obras, porque a Bíblia diz que ainda há um que o impede de fazer tudo isso, tá, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.